Boa tarde. Uma pesquisa feita pela Fiocruz e divulgada no final do ano mostrou que 370 mil pessoas em todo o país são usuários do crack. A maioria delas está no Nordeste, mas no Brasil há atualmente quase 30 cracolândias espalhadas pelas 17 capitais. E o consumo da droga, além de um problema de saúde, também afeta a segurança pública e provoca degradação urbana. Várias ações já foram desenvolvidas sem sucesso contra os usuários, mas nada avisa os moradores das regiões onde se concentra o consumo do crack. Para debater esse problema, convidamos o arquiteto Kazuo Nakano, diretor de urbanismo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, e também Fábio Fortes, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Santa Cecília. Você também pode mandar suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar com uma visão geral de vocês. Como está hoje a Cracolândia ali no centro de São Paulo? Olha, um ambiente de total degradação humana e urbana, né? Insuportável sob o ponto de vista de moradores e comerciantes que resistem, apesar de toda a decadência do bairro de Campos Elíseos, a duras penas. E hoje se vêem abandonados à própria sorte. Essa é a realidade. Escolas tradicionais ali da região, os salesianos, que até pouco tempo tinham 3 mil alunos, hoje não tem 300. Você tem ali uma seguradora importante, né? E que também vem sofrendo os seus funcionários. Eu tenho aqui mais de 45 boletins de ocorrência de ações violentas contra pessoas, contra funcionários, desses dependentes químicos que trocam seus pertences para o uso dessa droga que é o crack. Pois é, eu concordo, essa leitura, né, do que está acontecendo lá naquela área, envolve tudo isso, envolve essas questões de deterioração urbana, problemas sociais, de uso e comercialização de drogas, um problema econômico, né, porque é uma área importante da cidade, no centro da cidade, no coração da cidade, muito bem localizado, com muitos investimentos feitos ao longo das décadas e que não é devidamente aproveitado, né, pelas atividades econômicas, poderia ser muito melhor. Então, concordo que é um problema urbano, social, econômico e ambiental para aquela área. Agora o prefeito acaba de anunciar mais uma tentativa para tentar resolver o problema da Cracolândia, que é oferecer emprego para os dependentes químicos que estão ali naquela região. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que é uma medida necessária, mas o que a experiência já mostrou para áreas desse tipo é que uma iniciativa de um tipo isolada não resolve o problema. Eu acho que aí tem uma necessidade de se fazer uma articulação entre as questões de segurança pública, né, de policiamento, junto com as questões de enfrentamento da comercialização e do uso de drogas, com inclusão social. Agora, tudo isso tem que ser feito com participação da comunidade, porque não adianta fazer uma proposta como essa, de cima para baixo, sem as pessoas participarem da construção da solução, porque isso não resolve. É importante, concordo também com o Kazuo, mas eu gostaria de salientar que ações vêm sendo feitas ao longo do tempo. Eu me lembro também que no governo Pita teve algo parecido, de ofertar emprego para que essas pessoas pudessem, quem sabe, contribuir na área da limpeza da cidade. O que a gente percebe é que essas iniciativas, muitas delas tomadas com as palavras ao vento, etc., está aumentando a aglomeração dessas pessoas, ou seja, há uma premiação. Nesse último ano, 2013, nós tivemos ali uma coisa que nós não tínhamos, que é a construção de barracos em todo o passeio público, impedindo totalmente as pessoas daqueles edifícios que ainda restaram, que moram muitos idosos, o uso do passeio público. E dentro desses barracos, ali o consumo de drogas, a prostituição infantil, inclusive, a gente passou por lá hoje e houve essas denúncias, né, para essas meninas que querem consumir a droga. Então você vê a ausência do conselho tutelar, né, você não vê ali uma ação mais efetiva. Você vê que a prefeitura, o governo do estado contrata terceiros para fazer um cadastramento. Hoje, aproximadamente, foram cadastrados ali naqueles barracos 184 barracos e 389 moradores daqueles barracos. Em contrapartida, você tem milhares de pessoas consumindo drogas próximo ali ao Largo Coração de Jesus. Vamos ver uma reportagem que mostra essa situação. 3 meses depois de registrar o aparecimento de barracos em calçadas da Cracolândia, a nossa reportagem volta à região central de São Paulo e mostra que nada mudou no local.
Dalva mora há 40 anos na região central de São Paulo, conhecida por Cracolândia. Da janela, ela observa a antiga estação Júlio Prestes, atual sede da Orquestra Sinfônica do Estado. Da janela, ela também vê cenas de violência. Pessoas assaltadas assim, com faca, com facão, não com revólver assim, mas assim, eles, qualquer coisa, pau, eles pegam para poder pegar dinheiro para comprar droga. De acordo com moradores deste prédio na Praça Júlio Prestes, usuários de drogas são vistos na região há pelo menos 10 anos. Mas, nos últimos 6 meses, a situação piorou muito, depois que barracos começaram a ser montados na calçada. As chamadas tendas do crack facilitam a atuação dos traficantes. Muitos dependentes também se escondem dentro delas na hora de usar a droga. Porém, o consumo a céu aberto se mantém. Em 2013, a reportagem do Jornal da Cultura esteve na região e registrou a ação de traficantes. O homem de camiseta laranja se aproxima do senhor de blusa verde. Ele mostra a droga, negocia e recebe o pagamento. A ação conjunta do Estado e da Prefeitura tentou retirar os dependentes das ruas, oferecendo tratamento temporário em um centro especializado. A Polícia Militar também agiu retirando ocupantes de casarões abandonados, onde acontecia a venda de drogas. Agora, com o número de barracas aumentando, moradores que participam do Conselho Comunitário de Segurança, junto à Delegacia do Bairro, Batalhão da PM e Subprefeitura, passaram a exigir providências. Nós estamos vendo aqui uma série de imóveis sendo demolidos, mas se eles não forem, se não for feita nenhuma edificação nova, imediata, uma ocupação, naturalmente esses terrenos serão invadidos. Este urbanista diz que o centro paulistano sofre com a falta de investimentos há pelo menos 30 anos. Uma política de incentivo a atividades noturnas, de iluminação pública, de melhoria da calçada. Precisa ter uma política no âmbito da saúde pública para atender a população de rua que tem lá, da assistência social. É um conjunto de medidas urbanas que vão pouco a pouco dar ao centro a sua vida, a vida que ele merece ter. Pois é, além do dependente químico, existe um morador que também está ali naquela região. Quem é esse morador, Fábio? São idosos. Esse edifício que foi mostrado tem mais de 50 anos. E essas pessoas estão refém de toda essa situação. Nós temos ali uma escola estadual, que é o João Copp, com 1.800 alunos. Então, você tem grupos de pessoas que frequentam aquela região e que transitam ali para Júlio Prestes, que é uma estação da CPTM, somente sobre o olhar da polícia, quando ela está lá em alguns momentos. À noite, realmente vira uma terra de ninguém. Agora, vale ressaltar que o esforço feito ali pela companhia, pelo próprio distrito policial, ele está muito aquém da sua necessidade. Por quê? Porque é previsto ali naquela região, pelo quantitativo de pessoas que moram e que habitam, que trabalham, um certo número de policiais. Agora, você acrescenta tudo isso, se concentra todo na região central, então os episódios de roubadores, os episódios de assaltos, de violência contra os moradores e comerciantes estão aquém das soluções de investigadores e de escrivães lá no nosso 77DP. É preciso um reforço nesse sentido, porque enquanto as pessoas estão debatendo o que fazer com a situação, o fato é que essas pessoas agora, nesse momento, já sofrem. E é o que me parece, as autoridades, a Câmara Municipal, os deputados, têm uma insensibilidade porque não moram naquela região. Então você escuta falar em todo momento, durante os períodos de campanha, de uma revitalização do centro. O que nós estamos observando é que uma cidade sem centro é uma cidade sem referência. E a decadência vem acontecendo dia após dia e agora está numa situação insustentável. Há uma necessidade imediata da desocupação do passeio público naquela região. Caso falta ação do poder público? Hoje eu diria que sim, que eu acho que a agenda do poder público precisa ser mais desenvolvida, precisa ter uma construção de uma solução articulada com todos esses grupos que estão lá naquele território, os comerciantes, os moradores de classe média, os movimentos de moradia que estão em prédios ali, os proprietários, enfim, eu acho que essa agenda, né, ela ainda não se mostrou na dimensão necessária, porque é uma questão, um problema novo
na cidade, não é comum. Então você tem que ter ações que não são comuns ali. Tem que ter uma ação inovadora. As organizações, as instituições que estão presentes naquele território têm que repensar a forma de atuação. Não dá para atuar de uma maneira normal como se atua em outras partes da cidade. Para isso, é importante ter uma avaliação, tanto das experiências que aconteceram nos anos passados, quanto essas organizações precisam olhar para si mesmas e fazer uma autocrítica. A polícia, as organizações de saúde da prefeitura que estão lá, né? As organizações não governamentais, elas têm que fazer uma autocrítica, porque o que tem sido feito até hoje não tem dado resultado. E o que a prefeitura pretende fazer nesse sentido? Então, a prefeitura está começando, desde o ano passado, já a fazer uma articulação interna, intersecretarial, né, para articular essas ações e repensar. Eu acho que essa avaliação ela já foi desenvolvida no ano passado e está começando a ser retomada, né, nesse ano, para se pensar essas soluções para isso. Agora, a gente está partindo dessa premissa, que quem sabe quais são as melhores soluções é quem está lá no território, como o Fábio colocou. Pois é, quem está lá no território, os moradores resolveram se mexer, não é, Fábio? Pretende até entrar na justiça se nada for feito. Hoje o que nós estamos observando, e não só nesse caso, em outras situações, é que há uma necessidade de judicialização, né, de ações contra o Executivo. O Executivo deveria executar as suas ações. Ele é eleito para isso. Ele tem uma equipe de secretários na área social, na área da saúde e até da segurança urbana. E, a meu ver, e não é de hoje, essas autoridades prevaricam. Simplesmente, hoje você tem uma Guarda Civil Metropolitana, hoje instalada, que só faz a segurança das suas viaturas que estão lá. Elas, sequer o ônibus que está lá, está voltado. Embora tenha uma câmera, e até pouco tempo não tinha, não sei se hoje já tem eletricidade, nem sequer monitoram as ações ali. Quer dizer, tudo acontece a céu aberto. A ideia da prefeitura, que é o que nos chegou até agora, é de aluguel de vagas naqueles hotéis ali, onde vai ser oferecido hotel, onde vai ser oferecida alimentação e também algum ganho para que essas pessoas façam atividade de limpeza na cidade. Ou seja, cada vez mais um procedimento de premiação para aquelas pessoas que já estão zombando dos moradores e comerciantes há muitos anos. Então, com isso, está atraindo, inclusive, pessoas que hoje estão ocupando o Parque Dom Pedro. Você tem um grupo de pessoas acampadas, e não são poucos, dizem que já passam de 300 barracos entre o Parque Dom Pedro e a Sé, e essas pessoas também, com a expectativa de promessa, ali na região da Elvete, da Dino Bueno, de serem premiados com uma moradia, essas pessoas de diversos lugares da cidade estão se concentrando ali. Quer dizer, é uma coisa absurda. Eu acho que as ações têm que ser tomadas quietas, caladas, com soluções práticas e efetivas. A solução que a gente não viu foi, montou-se o primeiro barraco. A quem cabe a zelar pelo passeio público? Ora, se o passeio público é uma obrigação das pessoas, né, zelar pela calçada, não é isso, Cazu? Quer dizer, mas e a liberação do passeio público quando obstruído? Impedindo o direito de ir e vir. A quem cabe essa desobstrução, Cazu? O poder público. O poder público é o agente que ele tem que mediar conflitos, né? E também tem que garantir o cumprimento das regras na utilização do espaço público. Eu acho que isso é evidente. Agora, o que eu queria aproveitar, né, desse raciocínio é que esses grupos que estão presentes lá na área da Santa Efigênia, ali naquela área da Luz, eles têm muita avaliação feita já dessas experiências, porque viveram várias iniciativas. Então, eu acho que seria importante a gente começar a ouvi-los. Quais são as avaliações que eles têm dessas diferentes organizações e instituições públicas, porque nessa avaliação que eles vão poder apontar aonde que está falhando e aonde não está. Não só o Conselho de Segurança, mas também as associações comerciais, associações de lojistas, movimento de moradia e tudo mais. Agora, nossa reportagem mostrou ali as calçadas tomadas por essas barracas. A prefeitura vai fazer alguma coisa a curto prazo? Eu não tenho essa informação formal, oficial, mas que vai ser feita, vai se tomar uma iniciativa agora, né, nos próximos meses, sem dúvida, porque é uma anomalia.
há uma expectativa nossa, Cazu, informações aí obtidas ali entre a área social, a área da saúde e a área da segurança, que a partir do dia 15, a partir da semana que vem. O governador, inclusive, aí uma reportagem a um outro jornal, o Metro News, disse que semana que vem. Então, a nossa expectativa é que a próxima semana nós tenhamos alguma ação que não aquela de indiferença para aquela região. O que nós estamos vendo é uma indiferença total, né, uma paralisia da ação da Prefeitura de São Paulo com relação àquele episódio. Vamos fazer uma pausinha? O JC Debate volta daqui a pouquinho para falar sobre essa situação das cracolândias no país. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje nosso tema é a degradação urbana provocada pelo consumo de drogas nas cracolândias. Vamos voltar aqui respondendo a pergunta da Anabela. Caso ela pergunta a questão da medida do prefeito de oferecer emprego para os dependentes químicos, como que vai ser o critério para oferecer esses empregos se essas pessoas estão doentes? Porque, na verdade, foi feita uma pesquisa, né, dos perfis das pessoas que estão vivendo os problemas ali daquela área. Na verdade, a gente não pode entender aqueles grupos sociais como uma coisa homogênea. Você tem várias situações, vários perfis. Tem grupos que estão sendo cadastrados, né, pela prefeitura já, que, na verdade, podem ter uma inserção, né, no mercado de trabalho, podem realizar atividades. Então, se constatou isso nessa avaliação e nesse cadastramento. O Centro de Atendimento ao Trabalhador, desde o final do ano passado, já está também fazendo esse mapeamento, esse cadastramento, essas inscrições. Que tipo de atividade? Então, aí vai depender, isso não está dado, né? Mas principalmente nas atividades da prefeitura, são oportunidades de trabalho relacionadas com a atuação da prefeitura, que a prefeitura ela tem condições de envolver, né, essas pessoas, esses trabalhadores, em atividades que ela já realiza na cidade. Então, e é mais ágil nesse sentido, já contratar essas pessoas em atividades que a prefeitura já está responsável. Agora tem essa questão aí de tratar o assunto como uma questão de saúde pública, onde que a segurança pública entra aí, o que deve vir na frente? Agora, só uma questão sobre essa contratação. Se eles não vão ser contratados por concurso público, é um contrato temporário, você imagina, né? Como é que vai ser esse contrato de trabalho? Por quanto tempo essas pessoas vão trabalhar? Porque a nossa preocupação é que essas pessoas realmente tenham a sua dignidade estabelecida no sentido de que elas possam caminhar com as suas próprias pernas. Por quanto tempo essas pessoas vão ser contratadas? Quer dizer, vai se formar uma fila enorme. Eu tenho a impressão que outras pessoas de outros lugares da cidade vão se aglomerar ainda mais na expectativa de serem atendidos, né? Então, quer dizer, era importante que esse tipo de ação também acontecesse no restante da cidade, porque
nós temos ali realmente uma Cracolândia que impressiona pelo seu volume, mas não obstante, na cidade toda você vê realmente esse consumo desenfreado. Porque eu temo, e isso é um temor dos moradores e dos comerciantes, que essas pessoas vão para lá, agora que está sendo feito o cadastramento, passei por lá ainda há pouco tempo, estive lá ontem, de que essas pessoas todas vão se direcionar para a Rua Elvete, Alameda Dino Bueno, e você vai criar ali um caos na expectativa realmente de emprego, moradia e comida pelo parte da prefeitura. Há uma expectativa dos moradores de que a situação que já está ruim possa ser mais degradada ainda. Esse cadastramento ele é importante, justamente para se estabelecer os critérios e evitar uma ação, né, descontrolada e indiscriminada. Agora, eu acho que essa inclusão, né, dessas pessoas nessa estratégia, nessa ação, tem que ser criteriosa e relacionadas ali com o problema da Cracolândia. Agora, a solução, a implementação dessa ação não precisa ser somente lá, naquela área. A atuação dessas pessoas, né, podem se dar em outras partes da cidade que também tem grandes demandas. Agora, é importante fazer essa diferenciação, né? Essas pessoas que vão ser inseridas nessa ação não são funcionários públicos, não podem ser vistas como funcionários da prefeitura. São usuários ali de um serviço, né, de uma ação pública que está sendo implementada. Agora, retomando um pouquinho essa questão, Cracolândia, saúde pública, segurança pública, o que deve vir na frente? Não dá para vir uma coisa na frente, ela tem que agir integrado. Ali, se não houver uma coordenação, uma dedicação, porque na semana passada o governador se reuniu com o prefeito. Se os seus secretários e os seus subalternos não tiver uma ação integrada, sem as vaidades de poder, o resultado é pífio, vai ser medíocre. E a situação vai piorar fortemente. É preciso uma ação integrada, muito criteriosa, no sentido de que as ações da segurança, da desobstrução do passeio público. E o que a gente percebe é que aquelas pessoas estão refém do consumo daquela droga, então muitas delas não têm nem a condição de dizer o que querem ou se não querem. Eu acho que ali se faz necessário, muitas vezes, uma internação compulsória. E nós temos vagas, eu pude perceber aí, através de entidades que têm vagas na Rua Prates e outros lugares, outras entidades mantêm vagas em aberto. Está sendo oferecido na área da saúde para aquelas pessoas e na área social que não é oferecido em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, você vê os agentes fazendo, os visitadores visitando, conversando com aquelas pessoas. Agora, se não houver, as pessoas acabam rotulando isso de truculência e de higienismo. Agora, o fato é que elas estão acomodadas, né, sobre toda a vigilância da polícia, consumindo aquelas drogas. Por falar em higienismo, o prefeito disse que não vai tomar nenhuma medida higienista ali na região. O que ele quer dizer com isso? Porque essa é uma crítica que sempre foi feita a algumas ações no centro da cidade. Significa tirar as pessoas, né, do espaço público ou dessas áreas da cidade sem resolver o problema da vida dessas pessoas. Simplesmente tirá-las da vista pública, né, e permitir ali outras formas de investimento ali naquelas áreas. É isso que se quer evitar, essa expulsão de pessoas do espaço da cidade, né? Isso é o higienismo clássico. Então a gente tem que, ao invés de expulsar as pessoas dos espaços da cidade, do uso da cidade, resolver os problemas da vida delas, que é o mais grave, que é o mais sério, o mais prioritário. Para isso precisa ter não só segurança, polícia, saúde, educação, assistência social, etc., né? É preciso que as equipes, isso é uma preocupação importante que a prefeitura está tendo, é preciso que as equipes saibam lidar com esse problema que está posto lá. Porque uma equipe de saúde, de assistentes sociais, que atua em várias partes da cidade, ela tem que atuar lá na Cracolândia de um jeito específico, não dá para ser um procedimento padrão, sabe? Mas é preciso um mínimo de civilidade. A cidade em todas as praças, Praça da Sé, o Parque Dom Pedro, hoje está tomada por barracas de pessoas que justamente, muitas delas, pressionam por moradia. Eu entendo a necessidade das pessoas. Mas esses movimentos estão muito profissionais, viu? Você vê as mesmas lideranças promovendo esse tipo de desordem em todos os locais e estimulando as pessoas ao confronto e ao afrontamento das autoridades. Então, quer dizer, é preciso ter um pouco de critério, porque nós estamos tratando essas pessoas como coitados. E, a meu ver, os mais coitados, os mais
mais sofridos nesse momento são moradores e comerciantes e trabalhadores daquela região. É preciso olhar um pouco os trabalhadores. Só essa empresa de seguradora são 7 mil funcionários que transitam por ali com total temor. Pessoa simples hoje que foi assaltada, teve subtraído bolsas e tudo mais. Quer dizer, aí chega na delegacia, imediatamente a Defensoria Pública querem tratar esses consumidores de drogas sempre como coitados. Ou seja, nós estamos criando na cidade de São Paulo inimputáveis. A essas pessoas são quase que índios ali, são inimputáveis. A eles a legislação não cabe. E entre tantas tentativas de resolver a situação, em 2012 teve ação policial que recebeu muitas críticas. Em que momento a polícia deve agir, Cazu? Desde o início e ao longo de todo o processo, junto com outras ações, né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção é não criar uma situação do Estado contra a sociedade. Porque isso foi o que aconteceu lá naquela área, e não só naquela área, nos últimos 10 anos, né? Porque se você cria essa situação do Estado contra a sociedade, você não chega numa solução, porque essa solução ela vai ser viável no trabalho conjunto do poder público, das instituições públicas com a sociedade. Por isso que eu acho que tem esses problemas, né, às vezes de tensionamento exagerado de grupos sociais, mas eu acho que a lógica da política pública e a lógica dos direitos de alguns grupos sociais tem que ser orientador. Né? Uma outra tentativa no sentido de revitalizar o centro foi o projeto Nova Luz, que está parado agora, não é, Cazu? Levar comércio e serviços é o caminho? Não tem dúvida. Não é? Agora, fazer com que aqueles que já estão lá tenham melhores dias é o melhor caminho, porque essas promessas de campanha, nós temos observado ali que elas não têm nenhum resultado prático. Então, o melhor caminho, no meu ponto de vista, é dar o mínimo de garantia de vida para aqueles que já estão lá com o seu restaurante, com o seu negócio. Agora há pouco lá, ali na Medellín Bueno tem um motofrete. Quer dizer, eles não têm a mínima condição de trabalho. Então, não só levar, como manter essas pessoas. O que nós estamos pedindo aí ao Executivo, seja ele federal, estadual, municipal, é um auxílio para manter aquelas pessoas numa segunda fase de expectativa de se instalar em empresas e novos empreendimentos para residência, seria fantástico. Mas eles não estão cuidando do que já existe. Então, eu temo que esse tipo de expectativa são promessas que não estão dando um fruto concreto nenhum. E o projeto Nova Luz agora está parado, Cazu? Ele está suspenso, assim, não está tendo a continuação do processo que foi desencadeado, né, em gestões anteriores, porque teve muita crítica, teve muita oposição social, política, jurídica, né? Ele tem que ser repensado. Qual é o principal mesmo. problema? O que deve ser alterado ali? Então, principalmente nesse entendimento de que um projeto urbano não é um projeto urbano de desenho do espaço da cidade só. Ele tem que ser um projeto social, ele tem que ser um projeto de inclusão social e econômica. Agora, eu queria aproveitar essa questão anterior, né, dos investimentos em comércio e serviços, porque eu acho que uma vez resolvido, ou pelo menos parcialmente encaminhados uma solução para a situação que está lá na área da luz, os investimentos em comércio e serviços vão vir quase que automaticamente. Recentemente saiu uma notícia no jornal, né, dizendo que alguns restaurantes já estão se direcionando ali para aquela área, porque é uma área tão bem localizada, é uma área tão importante no centro da cidade, e que com tanta potencialidade, que se você resolver minimamente esse problema gravíssimo que está lá, os investimentos vêm. Né? Porque tem muita potencialidade, tem muita demanda. Tem previsão de quando essa situação será resolvida? Olha, a gente vamos ter até uma reunião amanhã, né, lá na SMDU, com várias secretarias para fazer esse esforço agora rápido, né, de articular essas ações, porque já tem algumas ações que estão acontecendo, né, que as secretarias já fazem. Agora, eu volto a dizer, essas ações que se fazem normalmente na cidade não podem ser replicadas automaticamente naquela área. Agora, Cazu, só para uma observação, ali aquele terreno da Secretaria da Cultura, quer dizer, que está paralisado ali, gerava-se muito emprego, que era um shopping Luz, a antiga rodoviária. Quer dizer, o governo do estado foi lá, fez a desapropriação, jogou toda uma estrutura para baixo,
E a maior estrutura que ele jogou para baixo era o emprego e a oportunidade que aquelas pessoas. Então, era um ambiente que tinha trabalho, tinha emprego e aqueles moradores usufruíam. E agora, hoje um terreno baldio, lotado de lixo, abandonado e que favoreceu enormemente. Então, o poder público, no caso, o governo do estado de São Paulo, que parece que tem uma pendência de licitação para construir ali, parece que um museu da dança ou uma sala de dança, me parece bastante negligente nesse espaço, no sentido de ter permitido com que as pessoas também ocupassem aquilo ali, sem fazer uma ocupação mínima naquela região. Nós vamos precisar certamente voltar a esse assunto, mas agora o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Voltamos nesta sexta-feira, 1h30 da tarde. Vamos falar sobre os atrasos nas obras para a Copa do Mundo. Boa tarde para você, até amanhã.